Já no São Paulo, informação importante, quanto é que o tricolor ainda deve a Daniel Alves? Preciso te atualizar também sobre as dívidas do São Paulo com ex-atletas e clubes espalhados pelo mundo, números impressionantes, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Preciso falar agora sobre o São Paulo com dívidas para lá de preocupantes. A gente já contou para vocês em primeira mão que o tricolor está perto de R$1 bilhão de débitos, incluindo todos os seus credores. Mas, em relação a clubes e ex-jogadores, tem dívidas que chamam bastante atenção. Como, por exemplo, a compra do Ferrarese. O São Paulo ainda precisa pagar ao Montevideo City Torque R$20.800.000. Já a Ferreirinha vai custar ainda ao São Paulo mais R$14,5 milhões junto ao Grêmio. Tricolor que ainda deve R$8.700.000 pela aquisição do Alan Franco junto à Major League Soccer, R$7.300.000 pela compra de Caleri, que já está há um tempão no São Paulo, junto ao Deportivo Maldonado, tem mais R$1.800.000 do empréstimo do Santiago Longo, empréstimo para lá de discreto, junto ao Belgrano, além de R$1.300.000 pelo Rigoni, que já deixou o São Paulo há bastante tempo, essa dívida é com o Elche. Tem mais um detalhe, um número assustador. O número é baixo, mas chama atenção porque o Ramal Lewis teve passagem para lá de discreta e o São Paulo ainda deve quase R$1 milhão ao Newcastle. Para completar, preciso te contar que o São Paulo precisa pagar a Gabriel Neves R$7,5 milhões pela passagem do uruguaio, além de mais R$7.300.000 a Yaxson Mendes. Esses jogadores vieram livres e a partir daí as dívidas do São Paulo passaram a ser com esses atletas, informações divulgadas pelo pessoal do Anotações Tricolores, com a venda de cadeiras, cativas e camarotes. Bora falar agora sobre o São Paulo, quanto é que o Tricolor ainda deve a Daniel Alves? Notícia importante que consta no balanço financeiro do São Paulo. O Tricolor inicia 2025 tendo reduzido a dívida do Daniel Alves em quase R$5 milhões na temporada passada. São Paulo havia iniciado 2024 devendo ao ex-lateral R$14,5 milhões. A dívida atualizada no início desse ano é de R$9.660.000. Ou seja, São Paulo pagou quase R$5 milhões em parcelas enquanto Daniel Alves estava preso. Importante lembrar também que o São Paulo faz pagamentos ao Daniel e também à sua ex-mulher, a Dinorá Santos Ana Bastos. Isso estava previsto no acordo entre as partes, tá? Durante o ano passado existiu muita dúvida em relação à chance de o Daniel Alves não estar recebendo do São Paulo por conta dessa questão que o levou para a prisão. Ele foi absolvido, primeiro ele foi liberado e depois houve mais um julgamento e ele está absolvido daquela acusação de estupro. Só para completar, é importante contar que quando rescindiu seu contrato com o São Paulo, Daniel Alves tinha direito a R$28 milhões. Para completar sobre o Tricolor, destacar que Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo Independente, afirmou que a declaração do Belmonte, antes do jogo contra o Cruzeiro, bancando a permanência do Zubeldia, pelo menos até o jogo contra o Santos, partiu de uma sugestão do próprio Baby. O presidente da organizada esteve na semana passada no CT para conversar com dirigentes e também jogadores. E o Baby disse o seguinte, abre aspas, se o Zubeldia vai continuar, quando você descer do ônibus no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, se posicione e fale que o técnico vai continuar sim, porque se o Zubeldia é bom ou não, quem contratou foram vocês. É muito fácil derrubar o técnico lá e os verdadeiros culpados estão no centro de treinamento. Só para arrematar de vez em relação ao São Paulo, o Tricolor enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira, tentando quebrar um tabu. São Paulo não vence o adversário desde 2020. Desde então, são 9 jogos com 4 empates e 5 derrotas. Preciso falar sobre o futuro de Everton Cebolinha. Atacante que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, perdeu um pouquinho de espaço na atual temporada por causa de lesões. Cebolinha chamou a atenção ao afirmar que voltará em breve ao Grêmio. Declaração que foi dada pouco depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul em jogo nesse final de semana. Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, o amor por esse clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar
num futuro bem próximo, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Flamengo em que pé está a situação do Cebolinha, com a lembrança de que ele havia sido comprado em 2022 por 74 milhões de reais. Difícil imaginar que o Grêmio tenha capacidade financeira para igualar ou se aproximar dessas cifras, mas é aqui que vem a pegadinha. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho de 2026. E a menos que renove nos próximos meses, o Flamengo pode acabar perdendo o Cebolinha de graça para o Grêmio ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em pouco tempo. A partir de 1º de janeiro, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. 1º de janeiro de 2026, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Estamos falando, parece, de datas distantes, mas no mundo do futebol, para atletas do tamanho do Cebolinha, dá para dizer que o Flamengo já está bastante atrasado nesse processo de renovação. Cebolinha, que na atual temporada soma 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, é, na minha opinião, um erro absurdo e inadmissível perder um atleta que custou 74 milhões de reais pela falta de renovação do vínculo. Wesley Moura, boa noite, Nicola. Você viu a entrevista do Baby, da torcida independente, falando que ele exigiu do Belmonte esse apoio ao Zuba de forma pública antes do jogo de domingo. No X do Sá tem o corte. Não tinha visto, não, mas podemos repercutir essa história. Então, talvez a declaração do Belmonte à ESPN, falando sobre a garantia de que o... Mas é muito louco, né? Porque, na verdade, quando o diretor do São Paulo, diretor de futebol do São Paulo, vem a público, através da ESPN, e afirma que banca o Zubeldia até domingo, é uma demonstração de apoio, para mim, pobre. Porque não é que você está bancando, ó, esse técnico a gente confia plenamente. O que ele garantiu é que o cara fica até o domingo da outra semana. E aí tem uma situação ainda mais delicada, deixa eu ouvir aqui o corte. Tem uma situação ainda mais delicada, porque assim, eu consegui apurar que essa calma em relação aos maus resultados do Zubeldia tem a ver também com uma posição do Dorival. O Dorival não pensa em trabalhar, não cogita trabalhar, voltar a trabalhar antes da Páscoa. Ele foi demitido no mês passado da CBF, tem direito a R$1 milhão por mês de salário até a próxima Copa do Mundo. A gente está falando de 15 milhões de reais que ele vai receber, independente de voltar a trabalhar ou não. Mas a verdade é que o Dorival condicionou a volta dele ao fim da Páscoa. Ele quer passar esses dias com a família, mais perto. E a partir da semana que vem, ele admite começar a conversar com clubes que queiram contratá-lo. Vai continuar então, Belmonte? Você, a primeira pergunta que eu fiz logo de cara... O Sá O dia estava aceitado, a diretoria também, fiz logo de cara. Mas e aí, cara, vocês... Só uma coisa, aqui é o Baby, tá? O presidente da torcida organizada do São Paulo, a Independente, que teve lá no final de semana, não sei se foi na sexta ou no sábado, mas ele teve lá para conversar com os dirigentes. E o Baby tá explicando o que rolou. Ó, tá? Que é a imagem do Baby. Vamos continuar com o técnico, vocês apoiam o técnico? Não, a gente apoia o técnico sim, o técnico vai continuar então, ô Belmonte, você como diretor de futebol, quando você descer num ônibus no Morumbi domingo, a primeira coisa na hora que a empresa perguntar, você vai se posiciona aí, fala que o nosso técnico ele vai continuar assim, tá? Você entendeu? Não fica esperando inflamar, a torcida inflamar aí para querer derrubar, se posiciona, porque quem fez, se o Zubeldia é bom ou não, quem contratou foi vocês, tá? Então é muito fácil de chegar, derrubar um treinador lá, e os verdadeiros culpados estão lá no CT, né, meu? Porque o cara que contrata, o cara que toda hora fica se escondendo atrás do pé, quer dizer, então, pô, se a gente traz hoje o Dorival pro São Paulo Futebol Clube, a gente vai esquecer todas as cagadas dos últimos anos aí, tá ligado, família? E vai continuar a mesma, daqui a pouco o Dorival não serve mais, quem serve, na verdade? Então vamos parar de se esconder aí, certo? Tem que se posicionar, né, mano? Enfim, então essa foi a declaração do presidente da Independente sobre a situação. E o Belmonte, pelo jeito, obedeceu direitinho a determinação do membro da torcida organizada, né? Porque assim que ele chega, ele fala com o Eduardo Afonso e garante que o Zubeldia fica, mas fica só até o jogo contra o Santos, pelo menos foi isso que ele declarou. O Adriano está querendo saber se dá para o São Paulo trocar jogador pelo Coronado. Essa especulação de Coronado no São Paulo já havia surgido antes,
mas eu conversei com o Brandino, que é o empresário do Coronado, e ele garantiu que nunca teve nada disso. O que há de novo em relação ao Coronado, eu contei na semana passada, o auxiliar técnico do Corinthians, o Emiliano Dias, que é filho do técnico Ramon Dias e que manda pra caramba lá no clube, o Emiliano não morre de amores pelo Coronado, tá? Esse alerta me foi feito até por uma pessoa do próprio Corinthians, ela até falou, Nicola, ficou escancarado para todo mundo aqui internamente no Corinthians sobre essa relação ruim quando o Coronado marca um gol contra o Fortaleza. Depois até fui buscar aqui no YouTube, golaço de fora da área do Coronado, abrindo o placar na vitória por 1-0 nas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Logo depois do gol, mostra a comemoração no banco de reservas, o Fabinho Soldado, o Ramon, os jogadores reservas, todo mundo festejando, e o Emiliano lá no banco com uma cara fechada, bastante desanimado. E essa é só uma demonstração pública, né? Mas no dia a dia o clima entre eles não é bom, não é legal, não. O Eduardo Minatti, boa noite, Nicola. Qual é a chance de o Rafinha virar técnico do Tricolor? Essa especulação surge com o Sombra, que é apresentador do Estádio 97. Eu fui checar com o pessoal de São Paulo, e o pessoal de São Paulo garantiu que esse nome nunca foi cogitado lá dentro, tá bom? Torcedor tricolor, com essas dívidas aí que o São Paulo tem, que o jornalista Nicola trouxe para a gente neste vídeo, fica até difícil imaginar que o São Paulo possa trazer aí um jogador a nível do Cebolinha, né? Que se não renovar com o Flamengo, o jogador ficará livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e chegar de graça, né? Aí a equipe precisaria arcar apenas com o salário. Mas o São Paulo está com a conta no vermelho, né? Está com um déficit muito alto. E imaginar uma contratação dessa aí, um acerto desse pode ser difícil. Mas por se tratar de chegar de graça, talvez o nosso patrocinador, a Superbet, poderia ajudar a trazer este jogador. Quero sua opinião nos comentários e o que você achou aí dessas dívidas que o São Paulo tem. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, que é super importante. Estamos perto aí da casa dos 5.000 inscritos aqui no canal Eterno São Paulo. Eu conto com a sua colaboração. E ativa também o sininho de notificações para sempre você ser notificado quando tiver um conteúdo postado aqui no canal Eterno São Paulo. Um forte abraço a todos.